Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, como já está dizendo lá na descrição da nossa atividade, né? Que essa é uma continuação da atividade que a gente já fez na semana passada. Vamos relembrar um pouco o que foi visto por vocês, tá certo? Primeiramente, né? O nosso tema foi esse aí, o país onde moro. Algo bem simples, né? Já que vocês já vêm estudando há muito tempo sobre isso e não é algo tão difícil de se entender, certo? Nós moramos no Brasil, tá ok? Mas o que é que o livro quer que vocês entendam sobre o país onde a gente vive? Primeiramente, vocês viram, né? Várias paisagens belíssimas do país onde a gente mora, certo? Maravilhas, mais de 50 paisagens, né? Tudo por aqui, ó, no nosso país, sem precisar ir para locais tão longe, né, em outros países, outras culturas, para vivenciar paisagens lindíssimas. Na abertura da unidade 2, né, tem 4 imagens, né, que mostram exatamente isso. São paisagens de diferentes estados, mas que são belíssimas, são paisagens naturais. Algumas têm uma modificação humana? Tem, mas em sua maioria são paisagens naturais, certo? Na página 18, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, são as paisagens do nosso país, né? Tem assim, ó, observe com atenção o mapa político do Brasil. O que é um mapa político? Por que que toda vez que a gente vê um mapa, ele tem um nome diferente, uma legenda diferente? É isso que a gente vai entender, ó, hoje. Os tipos de mapas aí que a gente vai ver. O primeiro que eu trago para vocês é o mapa mundi, né? O próprio nome está dizendo, ó, mundi, né, vem de mundo. Então, o mundo inteiro aqui, ó, mundi vem de mundo. O mapa do mundo, certo? Só isso daqui não é o mapa do mundo inteiro, mas é um pequeno trecho aonde a gente consegue achar o nosso país, que está aqui, ó, em amarelo, certo? Brasil. Essa parte aqui, ó, não faz parte não, tá? Então vamos lá. Se vocês vissem esse mapa sem nome de país nenhum, vocês iriam conseguir encontrar o mapa do Brasil? Sim ou não? Respondam aí entre vocês, certo? Quando tem-se o nome, é bem mais fácil da gente poder compreender, não é isso? Então, sempre que a gente se referir a mapa mundi, é esse mapa aqui, ó, onde mostra todos os países do continente, todos os continentes do nosso planeta, certo? Mapa político. O que é mapa político? Nada mais é, né, do que o mapa que divide as regiões, ou seja, os estados. Deixa eu escrever aqui, um pouco complicado, né? Mas vocês vão entender aqui, ó. O mapa dos estados, aonde se localiza, ó, cada estado do nosso país, não é isso? Seus estados e suas capitais. Então, sempre que a gente falar de mapa político, vai vir os estados, suas capitais e suas cidades. Esse mapa aqui, ó, ele só fala dos estados e das capitais, certo? Mas, se eu pedisse para vocês localizarem o estado onde a gente vive, vocês iriam encontrar? Sim, né? Porque tá bem fácil aqui, ó, com o próprio nomezinho, ó, Pernambuco. Deixa só eu mudar um pouco aqui. Aqui, ó. Toda essa parte rosa aqui, ó, é o estado onde a gente mora, certo? O estado de Pernambuco, que logo em seguida nós temos, ó, estados próximos a nós, né? Paraíba, Alagoas, Sergipe, tá ok? Então, quando a gente fala de mapa político, a gente está se referindo a estados, cidades e capitais.
Esse censo demográfico aqui, ó, censo vem de pesquisa, certo? É uma pesquisa onde as pessoas respondem questionários, certo? E cada questionário tem uma coisa específica a ser respondida. Por exemplo, se a gente for pesquisar o censo de quantidade de homens e mulheres, né? Então, na hora que a pessoa, o cidadão for responder, ela vai dizer se é do sexo feminino ou do sexo masculino, né? E esses dados, eles vão ser do mundo, não, desculpa, do nosso país inteiro, e logo em seguida eles juntam essas informações e dá a totalidade de mulher, a totalidade de homem, certo? Então, demográfico vem de população, né? Demografia, do ano de 2010. Por que do ano de 2010? Porque o censo ele é feito só a cada 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, o censo demográfico do nosso país ele é atualizado, certo? Do ano de 2010, nós temos aqui, ó, República Federativa do Brasil, que é exatamente o nome do Brasil, tá ok? O nome do nosso país não é apenas Brasil, e sim República Federativa do Brasil. Quando a gente fala Brasil, qual é a sigla que a gente usa? BR, certo? Para identificar o nosso país. Capital Federal, Brasília. População, ó, 2017, esse aqui, ó, já tá vendo esse asterisco aqui, ó? Ele vem aqui embaixo dizendo que é com base na tabela do IBGE em 2017. Então, esse total de habitantes aqui já teve uma atualização. Nós temos 207.660.929 habitantes em 2017. Desse total, nós temos esse total aqui de homens e esse total aqui de mulheres, ó, certo? Sua área e extensão, pessoal. Tudo isso aqui, ó, área em quilômetros. Quanto dá toda essa área em quilômetros aí? 8.514.215,3 quilômetros quadrados. Esse 2 aqui indica quadrado. Densidade populacional, né? O que é essa densidade? É a quantidade de pessoas que se tem em determinados locais. Por exemplo, o Amazonas está aqui, mas a população ela pode se alojar apenas nessa região aqui, tá ok? Então, ele tem de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vamos supor que esse quadrado aqui corresponda a 1 quilômetro quadrado, certo? Então, dentro desse espaço aqui, cabe 22,43 habitantes, só nesse espaço aqui que foi delimitado. Número de municípios existentes em 2015, tinha-se 5.570. Clima, os diferentes climas que existem no nosso país, equatorial, tropical e temperado. Esses climas aqui vocês vão estudar mais pra frente, certo? Então, vamos só visualizar eles. Ponto mais alto do nosso país. Qual é esse ponto? É o Pico da Neblina. Onde fica esse Pico da Neblina? Lá no Amazonas, na Serra Imeri. Qual é a altitude, ou seja, qual é o tamanho dele? 3.000 metros. Pontos extremos, ou seja, esses pontos aqui, ó. Tá vendo esses pontos aqui bem das extremidades? Isso são chamados de pontos extremos. Então, a gente tem, ó, ao norte, nascente do rio Ailã, Monte Caburaí, em Roraima. Ao sul, nós temos as curvas do Arroio Chuí, certo? Que já dá de fronteira com o Uruguai, outro país. Ao leste, Ponta das Cestas, na Paraíba. E ao oeste, nascente do rio Moa, no Acre, que faz fronteira com o Peru. Então, tudo isso aqui, pessoal, que vocês puderam ver aqui, é uma atualização,
certo? Do que é o nosso país. Por exemplo, se você quiser visitar um país e quer conhecer ele de forma geral, você pode ter o censo demográfico do país. Então você pode saber quantos habitantes tem, qual o total de mulher, o total de homem, o total de habitantes por área. Então isso aqui é como se fosse o cartão de visita do país, certo? Temos também mapas de unidades de conservação. No livro de vocês, exatamente na página 20 e 21, tem falando sobre essas unidades de conservação aí. O que são essas unidades? Né? São áreas, são reservas. Podem ser biológicas ou reservas extrativistas. O que é uma reserva biológica? Nós temos uma aqui na nossa cidade, né? A Reserva Biológica de Saltinho. É uma área pública, né? É uma área pública, mas que ela é preservada para estudos da fauna e da flora. Você não pode entrar lá a qualquer momento, né? Visto que é uma área preservada, então deve-se ter todo o cuidado sobre aquele local ali. Temos também reservas extrativistas. O que é isso? São áreas nativas, ou seja, o jeito que ela está ali, ela foi naturalmente criada daquela forma. E são ocupadas por populações, né, de tradição extrativista, ou seja, eles vivem da coleta de recursos naturais dessas árvores. Por exemplo, a coleta do látex, né, que é extraído de uma árvore. Ele faz o corte no tronco da árvore e retira aí um leitezinho. Esse leite que sai dessa árvore, né, o látex, que dá acesso à criação da borracha, por exemplo, né? É a matéria-prima da borracha. Então, são pessoas que vivem desse extrativismo, de retirar materiais da floresta. Então, essas áreas são apenas para essas pessoas. Esse mapa que vocês estão vendo aí, ó, ele está no livro de vocês, é porque aqui não dá para ver direitinho. Mas ele está no livro de vocês na página 20. Isso aqui, ó, pessoal, que geralmente vem nos mapas, certo? Se chama legenda. Aqui nós temos o tema do mapa e aqui nós temos a legenda dele. Essa legenda é feita para que a gente entenda tudo que está sendo falado aqui, ó. O que eu quero representar com essas árvores verdes, com essas árvores laranja e com essas vermelhas? Eu estou querendo dizer o quê? Né? As verdes são de parques nacionais. A laranja indica reservas biológicas. E a vermelha indica reservas extrativistas. Então, eu estou dizendo exatamente o local aonde tem cada reserva dessa aí. Então, é uma forma de ilustrar, né? E deixar mais fácil o entendimento desse mapa para que a gente venha saber também, né, o que ele quer representar. Temos também o mapa do clima do Brasil, né? A gente acabou de ver agora o clima do Brasil. E ele vem aqui, ó, dividindo exatamente, né, as partes que se representam esse clima. Então, se ele está em vermelho, é clima equatorial. Então, toda essa área aqui, ó, tem clima equatorial. Laranja tem clima tropical. Amarelo, semiárido. Esse aqui é amarelo com pontinhos vermelhos, ó, tropical de altitude, ou seja, são áreas mais altas, né? O verde, tropical litorâneo, ó, as áreas onde se localiza o mar, né? Bem próximo ao mar. E de azul, o clima subtropical. Então, por aqui a gente sabe mais ou menos onde a gente se estabiliza, né? Se eu pedisse para vocês me dizer qual é o clima que predomina em Pernambuco, como é que a gente ia saber? Simples. Era só a gente entender mais ou menos, ó, o local que está nosso estado, vamos supor que ele está por aqui, ó, e dizer quais são os climas que está representado na imagem, né? Que é o semiárido,
né, que são climas mais secos, bem típico do sertão. E nós temos o tropical litorâneo, que inclusive é onde se localiza a nossa cidade, né, próximo ao litoral da praia. Mapa econômico, né? Nós temos aí, não é econômico de dinheiro, né? Mas são fontes, né, que geram dinheiro. Então vocês vejam grão, policultura, monocultura, pastagem, floresta, extrativismo. O extrativismo aqui que a gente acabou de falar. Então eles também são representados, ó, em legenda, né? Cada um com seu jeito, um com cores, outros com pontinhos, para representar aquilo que está desenhado aqui no mapa. Então, se eu quero saber qual é a extensão da produção de grãos, eu venho aqui, ó, na cor marrom e vejo que todas essas áreas aqui são locais que predominam o cultivo de grãos, certo? Tá dando para entender, né? Então, não existe só esses tipos de mapas. Existe uma diversidade enorme de mapas. Mas se a gente quer representar algo que diz respeito a todo o nosso país, então a gente usa o mapa do nosso país como base, certo? Para representar alguma coisa. Seja ele um mapa econômico, modelo econômico, seja ele para falar de clima, para falar sobre unidade de conservação, para falar sobre a cidade onde eu moro, ali em Pernambuco, né, que aí no caso são mapa político. A gente pode usar o mapa para diversos fatores. Agora, né, chegou ao fim a nossa explicação, mas vocês vão para a atividade que está lá descrita na descrição da nossa aula, tá ok? E vocês vão criar agora o mapa de vocês, certo? Na página 23 vocês têm lá o mapa mudo. Por que mapa mudo? Porque ele está em branco. Ele precisa que você dê um nome a ele. Lembra do tema, ó, o que é que você vai falar, certo? E a legenda, ó, você vai descrever tudo aquilo que você for representar no mapa, tá ok? Então, vamos lá na atividade. Qualquer dúvida é só voltar aqui no vídeo e assistir de novo. Tchau!